Olá pessoal, sou o professor Leandro Vieira e nós vamos estudar agora operações com números inteiros, tá? O que é número inteiro, pessoal? Número inteiro é o conjunto que compreende aqui os números positivos, negativos e nulos, né? Então vamos supor aqui que a gente tem o nosso zero aqui. Fiz uma reta numérica para a gente visualizar isso aqui um pouco, tá? Então aqui do lado direito a gente tem os números positivos, né? Temos o 1, o 2, o 3, tá? O 4 e assim infinitamente para a direita, né? E aí, para trás aqui, para o lado esquerdo, a gente tem o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante infinitamente, beleza? Lembrando aqui, se você pegar aqui o número... Se você pegar aqui um número, por exemplo, aqui, ó, 2,5, esse número aqui ele já não faz parte dos números inteiros, tá? Ele já é um número racional, tá bom? E esse aqui a gente não vai abordar hoje, beleza? Então, olha só, pessoal, para tá explicando isso aqui, eu trabalho bastante aqui como se a gente estivesse numa padaria. Então, vamos ler o nosso exemplo aqui, soma e subtração de números inteiros. Júlio foi à padaria e comprou um chocolate por R$3, beleza? Então temos aqui o nosso chocolate, custou R$3. Como ele não tinha dinheiro, ele ficou devendo R$3, tá? Então ele ficou devendo R$3, beleza? No dia seguinte ele levou o dinheiro, né, os R$3 e pagou a padaria, né? Então olha só. Quando a gente está devendo, eu coloco um sinal de menos, né? Estou devendo 3, menos 3. Quando eu vou pagar, né, eu adiciono R$3 à minha dívida, certo? Quanto que eu devo agora? Bom, eu devia 3, paguei 3, não devo nada, né? Então, eu prefiro aqui, pessoal, ficar circulando, tá? Então, ó, estou devendo 3, paguei 3. Não devo nada agora, devo R$0, beleza? Aqui na nossa reta, ó, então, ó, estava devendo 3, eu adicionei 3, né? Então, quando eu pago, aqui é como se eu andasse para a direita, certo? Paguei 3, 1, 2, 3, estou aqui agora, ó. Beleza? Estou devendo nada, tranquilo? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Ó. Próximo exemplo. Ana foi à padaria e comprou um salgado por R$3. Vou fazer de novo aqui a minha reta. Ó. Tem aqui minha reta. Eu tenho aqui o 0. Tá? E aí a Ana, ela foi na padaria e está devendo R$3. Ela não devia nada para a padaria, né? Agora ela deve 1, 2, 3. Está devendo 3. Vamos continuar com a leitura aqui, ó. Como não tinha dinheiro, ela ficou devendo 3. No dia seguinte, Ana foi na padaria de novo e comprou um chocolate por R$3. Como não tinha dinheiro de novo, ficou devendo 3 de novo, né? Então deveu mais 3. Então ela estava devendo, ela estava aqui, né? Estava devendo 3. Ela fez mais uma compra de R$3, está devendo mais 3, ó. 1, 2, 3. Agora ela está devendo 6. Podemos também representar da seguinte forma, pessoal, ó. Estava devendo 3, né? Número negativo a gente procura deixar entre parênteses, tá? E aí ela passou a dever mais 3 de novo, né? Então, mais menos 3, vai ficar assim. Se ela devia, vou trocar aqui pelo preto, se ela devia 3, e aí ela passou a dever 3, mais 3, né? 3 do salgado, 3 do chocolate, está devendo 6. Então a gente vai fazer a soma, né? Quando tem o sinal igual, né? Os sinais aqui dos números forem iguais, você vai somar os números, beleza? Então é 3 mais 3 dá 6, tá? Devia 3, está devendo 6, tá? Tranquilo? Então aqui no primeiro exemplo, o Júlio ele pagou, né, a dívida, né? Ele estava devendo aqui o 3,
né? E aí, como ele pagou 3, 1, 2, 3, parou aqui no 0, não deve nada, tá? Já a Ana não, né? Estava devendo 1, 2, 3, estava aqui. E aí fez mais uma compra, não pagou nada, está devendo mais 3. 1, 2, 3, parou aqui, devendo 6. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer aqui multiplicação de sinais diferentes. Está vendo aqui? Eu tenho um sinal de mais e um de menos, por exemplo. A multiplicação e a divisão, elas têm regras um pouco diferentes, tá? Então vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó. Ana ficou devendo R$6, beleza? Então tá aqui, Ana ficou devendo. Agora a reta ficou vermelha, né? Ana ficou devendo. Eu vou colocar o 0 mais para cá, tá? Ana ficou devendo R$6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, tá devendo 6. Tá devendo, sinal negativo na frente. O moço, tá? O moço da padaria disse que se ela não pagasse o que ela devia, ele ia triplicar a dívida dela, certo? Ele ia cobrar 3 vezes. Olha, se a dívida dela é de R$6, né? Então, menos 6. Se eu triplicar a dívida, ela vai dever 3 vezes, né? Esse valor. 3 vezes 6 dá 18, né? Como é uma dívida, ela não está pagando, ela vai dever 18. Então, isso aqui vai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Opa, errei aqui o parênteses, né? Coloquei errado. Então ela está devendo aqui R$18, beleza? Aqui na prática, na prática não, né? Na parte mecânica. Essa aqui é a prática, na verdade, né? Se eu então, eu triplicando a dívida é como se eu fizesse 3, que é um número positivo, 3 vezes uma dívida de 6, se é uma dívida menos 6, beleza? Perceba aqui, ó, vamos voltar para a caneta preta. Eu tenho um número que é positivo, né? Quantidade de vezes que eu vou triplicar, que eu vou aumentar a dívida, né? Vou aumentar em 3 vezes e vou multiplicar por um número que tem um sinal negativo, certo? Então aqui no 3 eu fiquei com um sinal positivo e aqui no 6 um sinal negativo. Lembrando que quando o número ele é positivo, eu não preciso colocar esse mais aqui, né? Eu coloquei mais para enfatizar, né, que os sinais são diferentes. Aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos, tá? Beleza? Então, se os sinais forem diferentes, teremos aqui com certeza uma dívida, beleza? Um número negativo. Uma outra forma de pensar isso, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu tenho um sinal de mais, tá? Vou multiplicar aqui por um número que tem um sinal de menos, tá? A gente faz a seguinte análise. O sinal de mais, ele não altera o sinal de menos, tá? Então é como se o sinal de mais agisse aqui sobre o sinal de menos. O sinal de mais ele não altera o sinal de menos, então o resultado continua menos, tá? E aí você faz a multiplicação dos números. 3 vezes 6, 18. Professor, mas e se eu colocasse, por exemplo, menos 6 primeiro e o mais 3 depois? E aí? Muito bem, pessoal. O sinal de menos, ele altera o sinal seguinte. Como assim, professor? Então, o sinal de menos aqui, que veio primeiro, ele vai alterar o sinal aqui que vem do outro número, certo? Se ele vai alterar, ele vai, na verdade, inverter o valor aqui, né? Então, qual que é o inverso de mais? É menos, né? Então, esse sinal de menos, ele faz a inversão. A inversão de mais é menos, beleza? E aí a gente multiplica os números de novo, ó. 6 vezes 3 é 18, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente tem divisão de sinais diferentes, tá? Vamos ler o nosso exemplo. Pedro devia R$24 à padaria. Se ele devia R$24, então menos 24, tá? Puxa vida.
Menos 24. Ele disse para o moço da padaria que poderia pagar somente a metade da dívida esta semana, tá? Pessoal, se ele devia 24, ele vai pagar 12, né? Então ele vai pagar a metade. Metade de um número, né? Então, quanto que é a metade de 24? Certo? É dividir por 2, não é? Esse 2, ele é positivo, beleza? R$24, vou dividir por 2, né? Ele vai pagar a metade da dívida. A gente faz o seguinte, ó, aqui é como se fosse um sinal de mais, tá? Vou colocar entre parênteses. Vamos fazer a mesma análise anterior, ó. Ficou feio isso aqui, né? Vou desenhar de novo, peraí. Vou fazer de novo. Então eu tenho... Vamos ver se eu consigo fazer a mão livre aqui, pessoal, meio ruim. Menos 24, vou fazer mais bonitinho agora. Dividido por 2, né? Que a dívida ela vai ser dividida ao meio, né? Ele vai pagar metade. Então eu vou dividir essa dívida por 2. Vamos fazer a mesma análise, pessoal. O sinal de menos, você aprendeu que ele inverte o próximo sinal, tá? Beleza? Qual que é o inverso de mais? É menos. Beleza? E aí agora a gente divide os números, né? Faz a operação na parte numérica. 24 dividido por 2 é 12. Beleza? Então faz sentido, né? Porque ó, ele devia 24, ele pagou metade, agora ele deve só 12, né? Ele deve a metade. Beleza? Vamos agora, aqui ele fala, né? Agora o Pedro deve R$12. Tá bom? Agora a gente vai ver o caso aqui, ou os casos, onde a galera pira. O pessoal não consegue entender, que é o tal do menos com menos dá mais. Meu Deus do céu, professor, que negócio doido. Pois é. Fiz um exemplo aqui para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Ó. Bruno deve R$5 a Gustavo. Tá? Então, o Bruno... Deixa eu mudar aqui para vermelho. O Bruno está devendo R$5 para o Gustavo. Aí o Gustavo ele falou o seguinte: Bruno, se você fizer o trabalho de ciências para mim, eu vou perdoar a sua dívida, tá? E ainda vou te dar o dobro do valor da dívida, tá? Então olha só, o Bruno está devendo 5 para o Gustavo. O Gustavo falou assim, ó, faz o trabalho de ciências para mim, que eu vou te dar o dobro do que você me deve. Caramba, o dobro? Como que a gente faz isso então? Ó, pensa comigo. Se eu fosse simplesmente multiplicar aqui por 2, né? Eu estaria dobrando a dívida do Bruno, certo? Só que o Gustavo disse o seguinte: eu vou te dobrar a dívida e ainda vou inverter, tá? Ao invés de você ter que me pagar o dobro, eu vou te pagar o dobro pelo fato de você ter feito o trabalho de ciências para mim. Beleza? Ó, vamos fazer a mesma análise lá, pessoal. Ó. Lembra que o sinal de menos, ele inverte o sinal seguinte, né? Qual que é o inverso de menos? É mais. Beleza? E agora a gente multiplica só os números, né? 5 vezes 2 dá 10. Tá bom? Foi exatamente o que aconteceu, né? O Bruno devia 5, a dívida dele dobrou para 10, então seria menos 10. Só que o Gustavo falou o seguinte: não, não, não. Ao invés de você me pagar 10, né, que você está me devendo 10, como você fez o trabalho para mim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10. Tá? Então você vê, houve uma inversão aqui. Tá? No fim, o Bruno que devia, mas como o Bruno fez o trabalho de ciências para o Gustavo é que ficou devendo. Tá? Ele disse que ia pagar o dobro da dívida. Tranquilo? Vamos ver aqui também a divisão de sinais negativos. Então olha só, pessoal, vamos ler o enunciado. João deve R$6 para Gabriel,
Então seria aqui menos 6. Deixa eu apagar ali, peraí. Beleza? Apaguei e fiz aqui em cima, tá? Então João deve R$6 para Gabriel. Está devendo menos 6, né? Então, como é dívida, coloquei o sinal de menos. O João deve para o Gabriel, mas o Gabriel disse que se o João emprestar a bicicleta, o Gabriel vai perdoar a dívida e ainda dará a metade do valor que João deve. Então tá aqui, ó. Vamos calcular a metade do valor que João deve, tá? Se eu dividir aqui por 2, né, essa dívida de 6 ela vai cair pela metade, tá? Só que aí o Gabriel falou o seguinte, ó, eu vou te perdoar a dívida e ainda eu vou te dar a metade do que você me deve, tá? Então a metade de 6 seria uma dívida de 3, né? Só que como ele emprestou a bicicleta, ele falou que vai fazer o contrário. Em vez do João pagar essa metade da dívida, o Gabriel vai pagar esse 3 para o João. Então vai ser positivo aqui, vai inverter a dívida, tá? É um negócio meio confuso, né, galera? Que negócio doido, né? Eu vou fazer a análise igual que eu havia feito lá, tá? Fazer aquele joguinho de sinais lá. Então, na verdade, o João deve 6, tá? A gente vai dividir essa dívida por 2. Vai dividir por 2. Só que como essa metade da dívida, o Gabriel ele diz que vai pagar para o João, né? Ao invés do João pagar para o Gabriel, como o João vai emprestar a bicicleta para o Gabriel falou que vai pegar essa metade da dívida e ainda vai entregar para o João. Então, como vai haver uma inversão aqui de quem vai pagar para quem, eu coloco um sinal negativo, que é da inversão. Tá bom? Vamos apagar aqui. E agora eu vou fazer o joguinho lá que eu fiz para vocês, ó. Eu pego o primeiro sinal. O primeiro sinal vai agir sobre o segundo sinal, certo? O sinal de menos, ele faz uma inversão no sinal seguinte, certo? Então, qual que é o inverso de menos? É mais. Tá bom? E aí a gente faz a operação com os números. 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Vamos fazer aqui de novo, aqui, pessoal, a operação de multiplicação. Vamos supor que a gente tivesse aqui 6, pode ser, vai. 6 positivo vezes 3, vai. 3 negativo. Vamos lá, vou fazer aquela análise lá, ó. O primeiro sinal, o sinal de mais, ele vai agir sobre o segundo sinal aqui, né? Mas o sinal de mais, ele não altera o próximo sinal. Se não altera, permanece menos. 3 vezes 6 dá 18. Agora vamos fazer o contrário, essa mesma conta ao contrário, ó. Menos 3 vezes mais 6, certo? Só mudei a ordem aqui dos fatores, né? Opa, coloquei 5. É 6. Isso. Vamos lá de novo, ó. Vou pegar o preto aqui. Beleza. Lembra lá, ó, o primeiro sinal vai agir sobre o segundo sinal, tá? O sinal de menos, ele altera o sinal seguinte, né? Se ele altera, na verdade ele inverte o sinal seguinte. E o inverso de mais é menos. E 3 vezes 6 dá 18. Então perceba aqui, ó, mesmo eu alterando a ordem dos fatores, ficou 18. Se você memorizar dessa forma, pessoal, que o primeiro sinal atua sobre o segundo sinal, você nunca vai errar o sinal, beleza? O sinal de mais, ele não altera o sinal seguinte. Se ele não altera, aqui era menos, continua menos. E aqui, ó, eu inverti, né? Eu coloquei o sinal de menos primeiro. Então, o sinal de menos, ele agindo sobre o sinal seguinte, ele altera, né? Ele inverte. Então, o mais aqui vai para menos. Tá bom? Esse assunto ele é meio chatinho mesmo, viu, pessoal? Mas depois você memoriza isso aqui, fica muito fácil.
Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.